Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa sobre exploração de xisto e terras raras. Assuntos que vão mexer com a nossa economia daqui para o futuro. E quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Luiz Henrique. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Recentemente o senhor foi a plenário falar sobre nosso primeiro tema, que é mudanças na exploração do xisto e o que isso pode ter de reflexo na nossa economia, não é isso? Olha, nós levamos um choque, sabe? Quando soubemos de que os Estados Unidos estavam explorando gás de xisto pelo processo de fraturamento hidráulico. Por esse processo, os Estados Unidos estão produzindo gás natural a 20% do custo que é fabricado, que é produzido no Brasil, que é entregue aos consumidores no Brasil. Isso vai dar uma vantagem fantástica aos Estados Unidos, que dentre os nossos parceiros comerciais, aquele que tem menos complementaridade, ou seja, tudo que nós temos e produzimos, eles também têm e produzem lá. São poucos os produtos que nós, o café é um deles, que nós oferecemos ao mercado norte-americano, que eles não produzem na quantidade que o Brasil produz. Nós temos soja, eles têm soja, nós temos laranja, eles têm laranja, nós temos milho, eles têm milho, nós temos trigo, eles têm trigo, nós temos produtos industriais, metal-mecânicos, eles os têm, e assim por diante. Petróleo, né? Petróleo, e assim por diante. E eu requeri uma audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia para nós tomarmos conhecimento desse novo método, porque ele tem implicações meioambientais muito sérias. Porque como é que é o sistema de extração do gás da rocha de xisto pelo sistema de fraturamento hidráulico, que eles chamam de fracking? Você injeta a alta velocidade, água misturada com areia e com produtos químicos. A água para abrir a fresta entre as placas, porque xisto é uma formação geológica de rocha em placas, né? Então injeta água para abrir as placas e areia para segurar as placas abertas e produtos químicos para ajudarem nesse processo. E aí extrai o gás. Né? Com danos para o meio ambiente? Eu creio que sim, né? Com danos para o lençol freático. Né? Já há vários casos nos Estados Unidos. O cidadão abre a torneira e sai labareda pela fuga do gás metano, né, em propriedades próximas às usinas. Tá? Então, nós temos que analisar, primeiro, a questão econômica. O que vai acontecer com a economia brasileira se esse sistema se disseminar nos Estados Unidos a ponto de fazê-los autossuficientes em combustível fóssil. Aí muda toda a logística da Oriente Médio. O Oriente Médio deixa de ser importante, né? E o que vai acontecer? Empresas, indústrias que os Estados Unidos expatriaram para a América Latina, Brasil inclusive, para a Ásia, para a África e para o leste europeu e outras regiões, vão vir de volta. Porque essas empresas, química, petroquímica, metalúrgica, têxtil, elas foram enviadas para fora, foram localizadas em países em desenvolvimento, ou em países emergentes, ou em países subdesenvolvidos, porque os Estados Unidos não tinham uma matriz energética capaz de oferecer preços competitivos. Agora, está havendo um movimento nos Estados Unidos de repatriação dessas indústrias. E essa questão ambiental não tem tocado? Então, essa é a questão econômica. A outra questão é ambiental. Nós temos que saber o que vai acontecer com os nossos aquíferos.
se porventura o Brasil, para não perder uma competitividade com os americanos, né? Decidir também ir buscar o gás dessa forma, já que nós temos abundância de formação geológica desse tipo, né? Então tem que analisar as duas questões, né? A questão econômica e a questão ambiental. Por isso eu pedi essa audiência pública, para nós termos um debate sereno, equilibrado a respeito desse assunto. Antecipando-se a um provável risco. Antecipando-se, né? Ao risco econômico e ao risco ambiental. Senador, falando em antecipação, o senhor foi o autor do requerimento que propôs a criação de uma subcomissão na Comissão de Ciência e Tecnologia para discutir um marco regulatório de terras raras. Também já foi uma maneira de se antecipar a qualquer iniciativa do Poder Executivo e permitir que essa discussão fosse amadurecida aqui dentro, né? Olha, o Brasil, na década de 40, perdeu a grande oportunidade de se tornar autossuficiente na produção de energia nuclear, de conhecer, de desenvolver o conhecimento, a tecnologia nuclear. E fizemos uma decisão errada. Em vez de investirmos no domínio dessa ciência tão complexa, nós nos limitamos a exportar tório, urânio, os minerais radioativos que alimentam as usinas termoelétricas ou as usinas atômicas do mundo todo. Não é? Então nós perdemos a oportunidade numa época em que nós tínhamos grupos de físicos, matemáticos e químicos que poderiam, se houvesse uma opção política, uma vontade política, ter levado o Brasil ao círculo fechado, a essa Fórmula 1 das nações que dominam a tecnologia atômica. E agora nós estamos arriscados a perder uma nova oportunidade, a de conhecer e dominar a tecnologia de exploração dos 17 elementos conhecidos como terras raras, que são abundantes no nosso país. O que aconteceu nessa matéria? Nos anos 80, o Brasil estava avançando para conhecer essa nova área da mineração, da mineralogia. Tá? Aí, a China, que havia encontrado em Baotou e outras províncias uma abundância muito grande desses materiais e que tomou a decisão política que nós não tomamos de conhecer todos os processos, desde a mineração, a separação, a concentração, até a produção industrial a partir dos elementos de terras raras. A China, de repente, fazendo a opção que nós não fizemos, poderíamos fazer, passou a dominar 97% do mercado. Quando a China dominou 97% do mercado, passou a oferecer produtos baratos para o mundo todo. O que fizemos nós? O mesmo que fizeram os norte-americanos. Passamos a consumir os produtos. Passamos simplesmente a comprar elementos de terras raras baratos produzidos na China. Ou seja, fizemos, ao invés de fazer a opção pelo domínio da tecnologia, fizemos a opção de mercado. Tem barato lá, vamos comprar. Aí o que aconteceu? Quando a China dominou 97% do mercado, ela cortou as exportações e os preços foram para a estratosfera. Então, essa é uma lição amarga que o Brasil está levando. Mas a gente ainda tem tempo de corrigir. E é preciso que aprenda essa lição. Uhum. Por isso nós estamos querendo oferecer na Comissão de Ciência e Tecnologia um documento, marco regulatório, que dê aos investidores segurança jurídica para juntarem investimentos privados aos investimentos públicos.
Há uma iniciativa do governo brasileiro, que tem que ser louvada, de fazer uma joint venture entre o Brasil e a Alemanha para a produção de ímãs de terras raras. Porque os produtos eletroeletrônicos do futuro vão ser dependentes de ímãs de terras raras. Os automóveis híbridos que terão que vir para substituir os movidos a combustíveis fósseis, os geradores de energia eólica que vão se disseminar pelo mundo todo, os produtos eletroeletrônicos mais sofisticados, o computador, o tomógrafo, a ressonância magnética, usarão insumos de terras raras, né? A energia elétrica, o consumo de energia terá que ser barateado, né? E terá que ser economizado, ou seja, nós temos que ter energia elétrica mais barata e mais econômica, ou seja, que poupe energia. E são os elementos de terras raras que oferecem a matéria-prima para iluminação LED e outros sistemas de iluminação mais baratos. Então, nós temos... Até mesmo o combustível fóssil depende hoje da exploração das terras raras. Da exploração de terras raras, onde está a possibilidade de se fazer catalisadores, né, que são usados intensivamente pela Petrobras e pelas demais empresas petrolíferas, que importam da China, basicamente, né? Uhum. Então, o Brasil não pode perder essa oportunidade, como perdeu na década de 40, de 50, em renunciar ao domínio da tecnologia atômica. Senador, infelizmente o nosso tempo se esgota, mas eu gostaria de agradecer a sua entrevista sobre esses temas tão importantes. Ficou mais claro para nós que acompanhamos o trabalho do Congresso a importância dessa subcomissão, estabelecimento desse marco regulatório. Agradeço mais uma vez sua presença. Estou à disposição. Agradeço também a você que nos acompanha e convido a entrar em contato conosco. Você pode acessar www.senado.gov.br/TV e assistir os nossos programas. Pode também ligar para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou mesmo o e-mail entrevistas@senado.leg.br. Entrar em contato conosco, dar sua sugestão, fazer a sua pergunta. Eu sou Tânia Horma, esse é o programa Argumento e nós nos vemos em breve.